tarde! Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu novo encontro semanal com a segurança jurídica no mercado condominial. A partir de hoje, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontraremos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, traremos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial para deixar você cada vez mais informado. Esse programa é produzido pela PredNews, seu principal portal de notícias condominiais. Então aproveita para clicar no botão de se inscrever aqui no canal, segue as redes sociais da PredNews e acesse o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo no mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E eu agradeço em nome da PredNews o suporte para trazer conteúdos com respaldo jurídicos para síndicos de todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores Condoasp, Assessoria Condominial e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui, elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. E o assunto de hoje coloca o dedo em uma ferida dolorosa do mercado: o autoritarismo e a falta de fiscalização que destroem as finanças de um prédio. Vamos debater a administração temerária, o erro que custa caro para os condôminos. Dois casos recentes, um em São Paulo e outro em Brasília, acendem o alerta máximo no mercado sobre o preço que os condôminos pagam pela falta de governança e de zelo de quem está no poder. Em São Paulo, conforme reportagem do portal G1, o rombo estimado em 30 milhões em mais de 40 condomínios nasceu de um exemplo clássico de gestão temerária: a outorga de procurações com plenos poderes para uma administradora movimentar a conta corrente de forma isolada, sem auditoria diária ou checagem de extratos bancários originais. A confiança cega e a falta de fiscalização do síndico abriram a porta para que o dinheiro dos moradores fosse usado para cobrir rombos da própria empresa e pagar agiotas. Se em São Paulo o problema foi a falta de fiscalização preventiva, uma sentença recente proferida pela 17ª Vara Civil de Brasília revela o perigo de outra conduta temerária: a total inércia diante de processos judiciais. Em uma ação de cobrança, movida por uma empresa de garantia de receitas após a rescisão antecipada e motivada pelo síndico de um contrato de antecipação de cotas condominiais, o condomínio réu foi devidamente citado, mas simplesmente não apresentou nenhuma defesa, tornando-se rével perante a justiça. Sem o síndico ou uma assessoria jurídica constituída contestasse a ação, o juiz aplicou o julgamento antecipado da lide. O resultado dessa omissão administrativa? O condomínio foi condenado a pagar uma quantia expressiva de quase R$ 1 milhão. Uma dívida que caiu diretamente nas costas dos moradores, porque a gestão simplesmente ficou inerte perante a discussão judicial. Seja entregando a chave do cofre para terceiros sem fiscalizar, como no caso em São Paulo, ou ignorando citações judiciais e sofrendo condenações pesadas, como no caso em Brasília, o padrão da administração temerária é o mesmo: o desrespeito com o dinheiro da comunidade condominial. Para me ajudar a traduzir o juridiquês e a extrair mais informações sobre o tema de hoje, recebemos o doutor Holanda Rocha, um advogado, empresário, CEO do Grupo Rocha & Rocha. Especialista em direito imobiliário e condominial, ele é uma referência nacional na área de gestão de condomínios, atuando há 40 anos no mercado. Seja muito bem-vindo, doutor Holanda. Como vai o senhor? Bom dia, Camila. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Doutor Holanda, nós vamos já começar nosso debate com os advogados convidados. Mas traduz para mim e para os síndicos que nos assistem o que configura na prática, do dia a dia, essa tal de administração temerária. E onde termina o erro de um síndico que assina contratos sem assembleia ou deixa de fiscalizar e começa a responsabilidade dele de responder pelo rombo com o próprio patrimônio?
Bom dia mais uma vez, bom dia Camila, bom dia a todos que nos veem e assistem. Primeiro, muito obrigado pelo convite para poder ajudar a esclarecer o tema tão importante no dia a dia condominial nacional. Você pergunta quando começa o erro do síndico, quando termina ou quando inicia. Na verdade, eu diria que o erro começa na contratação dos síndicos, seja o síndico orgânico, seja o síndico profissional. No caso do síndico profissional, é uma contratação. No caso do síndico orgânico, é uma eleição. Mesmo o profissional, ele precisa de um referendo, numa contratação, ele precisa de um referendo assemblear. E o grande erro que os condomínios cometem, ou as assembleias que são chamadas para tal fim, é não avaliar devidamente o perfil, o currículo e os antecedentes desses profissionais. Mais uma vez, repito, seja o síndico orgânico, ou seja, aquele que mora no condomínio ou é proprietário de uma unidade naquele condomínio, ou o síndico profissional contratado para gerir aquele condomínio. Ok, muito obrigada pela sua resposta, doutora Holanda. Bom, agora que o doutor Holanda desenhou o cenário e nos deixou na mesma página, é hora de trazer a nossa bancada de especialistas para aprofundar esse debate e entender onde moram as armadilhas legais. Para começar, recebemos a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo, especialista em processo civil, direito empresarial, licitações e direito do trabalho. A doutora Vanessa tem uma vasta experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Camille. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer estar aqui novamente na bancada, dividindo essa tribuna com o doutor Holanda e doutor Gabriel. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada. E dividindo a bancada conosco hoje, recebemos também o doutor Gabriel Gomes, advogado atuante desde 2019. Ele possui pós-graduação em Direito Previdenciário e Trabalhista pela Universidade Federal do Piauí e dedica sua atuação especializada ao segmento imobiliário e condominial. O Dr. Gabriel traz para o debate sua sólida experiência em execução de contratos e recuperação de crédito, focando sempre em soluções eficientes e seguras para os condomínios. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, pessoal. Cumprimento inicialmente toda a comunidade condominial que nos acompanha, em especial aos síndicos, conselheiros, administradores e profissionais que atuam diariamente na gestão dos condomínios. Agradeço o convite à doutora Vanessa, ao doutor Holanda, e vamos participar desse importante debate, que vamos debater temas que são extremamente relevantes para a transparência, segurança jurídica e boa governança dentro do ambiente condominial. Muito obrigada, doutores. Bom, deu para perceber que cruzar a linha da boa gestão e cair na administração temerária é um risco real quando falta controle interno. E, por falar em controle financeiro e proteção do patrimônio, vamos fazer uma curtíssima pausa para acompanhar o recado do nosso apoiador, o Banco HR. Vamos rodar! Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Pilar de uma gestão segura começa na blindagem das contas do prédio. E o grande antídoto contra a falta de transparência é manter o dinheiro onde ninguém possa movimentar sem deixar trilhas de auditoria. A boa notícia é que o Banco HR, o Banco dos Condomínios, oferece essa segurança definitiva. Com o HR, a arrecadação de seu condomínio é exclusivamente depositada em conta de titularidade do condomínio, 100% individualizada e atrelada diretamente ao CNPJ do prédio. Tudo isso operado por uma instituição devidamente autorizada e regulada pelo Banco Central, unindo tecnologia de ponta e tarifas justas.
Quer proteger a arrecadação dos seus moradores com quem realmente entende do mercado condominial? Entre em contato agora pelos canais que aparecem aqui na tela e fale com o Banco HR. Bom, de volta ao nosso assunto de hoje, vamos abrir o debate com os convidados. A primeira pergunta vai para a doutora Vanessa. O artigo 1348 do Código Civil deixa claro que o síndico responde civil e criminalmente pelos seus atos. Quando o gestor decide assinar contratos de alto valor escondido dos moradores, ou delega poderes totais de movimentação financeira para terceiros, sem fiscalizar os extratos originais, ele comete um ato temerário? Como a jurisprudência dos tribunais lida com o síndico negligente que alega que não sabia o que estava acontecendo? Com certeza, isso é o clássico ato temerário e um abuso de poder. Porque é importante que o síndico entenda que ele é um representante do condomínio, né? Então, ele tem o dever de verificar essas contas, é a atividade, a natureza da atividade do síndico, né? Ele não é dono do condomínio, ele é o administrador do condomínio. Quando ele faz um distrato ou faz um contrato sem essa comunicação, ele gera um passivo, né? Para o condomínio, principalmente quando a gente está falando de prestadores de serviço ou garantidoras que fazem aporte. O condomínio perde duas vezes em situações em que o síndico é temerário quando assina um contrato e não verifica contas. Ele pode ter que rescindir, contratar um valor absurdo em uma prestação de serviço básica, sem passar pelos condôminos e até pelo síndico, né? Ele só não pode chegar na justiça e alegar que não sabia, que não tinha conhecimento, que não via a conta do condomínio, que confiava isso a um terceiro, quando essa é a atividade dele. E essa situação ainda piora para o síndico, porque ele pode ser condenado a pagar até com o próprio patrimônio pessoal. Então, assim, essa conversa de que não é culpa, que não sabia, não cola na justiça, né? Então, como ele tem um dever, é previsto esse dever, ele tem a obrigação de cumpri-la. Obrigada. Doutor Gabriel, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. Nessa situação que a doutora Vanessa falou, existe um aspecto muito importante, né? Que o dever da fiscalização ele faz parte da função do síndico. Quando ele aceita administrar recursos coletivos do condomínio, assume também a obrigação de acompanhar a movimentação financeira deste condomínio, verificar contratos, exercer controle mínimo sobre os atos praticados em nome do condomínio. Por isso, em muitos casos, a alegação de que não sabia acaba não afastando a responsabilidade do gestor, principalmente quando fica demonstrado que houve uma negligência grave na situação. Ou então, quando fica demonstrado que houve uma ausência de fiscalização ou omissão diante de sinais evidentes de irregularidade. Muito obrigada. Agora, doutor Gabriel, eu tenho uma pergunta para o senhor. Na notícia de São Paulo que citamos na abertura, a fraude só foi descoberta porque a nova síndica resolveu comparar a pasta de prestação de contas com os extratos originais emitidos direto pelo banco. Diante disso, como o Conselho Fiscal e os próprios moradores podem identificar os primeiros sinais de uma administração temerária antes que o caixa sofra um colapso? Qual é o papel da transparência digital ativa para frear o abuso de poder? Pronto. Esse caso, ele é um caso que mostra justamente a importância da fiscalização contínua dentro do condomínio. Muitas vezes, os primeiros sinais da administração temerária aparecem em pequenos detalhes, como, por exemplo, atraso recorrente de fornecedores, cobranças inesperadas, ausência de documentos completos, dificuldade ao acesso de extratos bancários, que é muito importante, ou prestações de contas excessivamente genéricas, sem serem detalhadas da forma correta. Outro ponto que costuma chamar a atenção é quando existe excesso de resistência na entrega de informações financeiras, dificuldade de acesso aos contratos, a movimentações bancárias. Essas movimentações são pouco claras ou justificativas muito superficiais para despesas relevantes.
em uma gestão saudável, a transparência ela deve ser natural e permanente, ela é essencial. O Conselho Fiscal ele exerce um papel essencial nesse controle, porque ele funciona como um mecanismo interno de fiscalização da gestão financeira. Não basta apenas receber a pasta de prestação de contas, é importante conferir se os documentos apresentados realmente correspondem à movimentação bancária oficial do condomínio, através da análise de extratos bancários, notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamento. E também tem os próprios moradores, que eles precisam participar mais das assembleias e acompanhar minimamente a gestão financeira, porque o condomínio representa um patrimônio coletivo. Muitas vezes, fraudes se prolongam justamente pela ausência de acompanhamento efetivo da coletividade, quais sejam os condôminos. Quanto à transparência digital ativa, ela se tornou uma ferramenta extremamente importante para evitar abusos de poder e fraudes financeiras. Quando o condomínio possui acesso em tempo real às contas, aplicativos de gestão, compartilhamento de documentos e prestações de contas digitalizadas, fica muito mais difícil ocultar uma irregularidade por um longo período, como é o caso da matéria que estamos tratando. Então, a transparência ela não deve ser vista apenas como uma simples formalidade administrativa, mas como uma verdadeira medida preventiva de proteção patrimonial. Quanto maior o acesso à informação, à fiscalização e ao acompanhamento coletivo da gestão, menor será o espaço para desvios, fraudes e administrações temerárias dentro do ambiente condominial, como vemos no caso relatado. Obrigada. Doutora Vanessa, tem algo a acrescentar? Eu não diria nem acrescentar, né? É só mesmo uma reflexão sobre o que o Gabriel falou. Eu já ouvi de um grande jurista que eu admiro muito, que o patrimônio, o nosso patrimônio, geralmente é o nosso principal bem que está ali, né? Quando a gente está no condomínio, a gente tem um imóvel, é o nosso bem de maior valor. Então, cabe a nós, não só se for o síndico, ou só o conselho fiscal fazer isso, mas você, como condômino, como participante dessa coletividade, você tem que ter esse interesse em verificar, em fiscalizar, em ver se aquelas notas realmente fazem parte da prestação de serviço, porque ocorre, principalmente quando a gente está falando de sindicâncias de grandes condomínios, né? De ocorrer um erro, então cabe a nós preservar o nosso patrimônio como participante dessa coletividade, né? Certeza. Muito obrigada. Doutora Holanda, juntando a análise da doutora Vanessa sobre a omissão de socorro patrimonial do síndico e o alerta do doutor Gabriel sobre a cegueira do Conselho Fiscal, qual é o veredito para esse primeiro bloco? Dá para confiar cegamente em relatórios maquiados de gaveta ou o síndico precisa auditar o caixa todos os dias para não responder pelo prejuízo? Obrigado pela pergunta. A intervenção do Dr. Gabriel e da doutora Vanessa, como sempre, muito bem colocadas. É importante deixar claro que o artigo 1348, no seu inciso 3, deixa muito claro que cabe ao síndico dar imediato conhecimento à Assembleia sobre todo e qualquer procedimento, seja ele administrativo, seja ele judicial. Portanto, contratar ou destratar uma relação comercial entre o condomínios e terceiros, seja prestador de serviço ou aquisição de um produto, é de fundamental importância que seja levado ao conhecimento dessa Assembleia, como diz o inciso da Assembleia, como diz o inciso 3. Nós não estamos falando aqui do síndico adquirir um produto com valor inexpressivo. Mas, por exemplo, destratar uma relação comercial com uma administradora ou com uma garantidora, que tem 1 ano, 2 anos, etc., né? Não pode assim proceder o síndico unilateralmente, sem chamar primeiro os conselheiros, seja os conselheiros consultivos, seja conselheiros fiscais. Nesse caso, o distrato pode estar relacionado mais aos conselheiros consultivos, mas ainda assim, tendo a opinião dos conselheiros consultivos, ele pode, sim, também chamar uma assembleia para referendar ou não esse distrato e explicando o porquê. Porque trata-se de um assunto relevante na relação. Imagine você tem um contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, com uma determinada administradora, ou com um garantidor, ou com um prestador qualquer de serviço,
seja um prestador de serviço, no caso de facilities, né, empresas terceirizadoras de mão de obra, etc., né, que são contratos relevantes dentro do seara condominial. Então, se faz necessário uma análise e que exista aí o princípio da prudência, da cautela. Por que estamos destratando? Qual a razão? Qual o porquê? É falha na prestação de serviço? É descumprimento contratual de alguma relação ou não? Tá? Então, assim, o síndico ele não age, ele não pode nem deve agir unilateralmente. Quanto à transferência de poderes, ele até pode, o artigo 1348 também o autoriza. Todavia, ele não pode entregar a chave do cofre ou a senha o segredo do cofre ou a senha dessa conta para terceiros. Até porque senhas de gestão financeira é algo intransferível, pessoal e intransferível. Transferir, entregar sua senha, sua conta, ou senha de, por exemplo, do próprio aplicativo da administradora ou da garantidora para terceiros, é abrir as portas de situações que só podem e devem ser vistas pelo síndico. Por exemplo, entregar a senha dele como síndico da administradora. Ele pode ver, por exemplo, a relação, né, de inadimplentes, porque por conta de ser o síndico. O titular, seja ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente. Então, ele entregar a senha do aplicativo da administradora, aquele detentor dessa senha para quem ele passou, pode entrar lá e verificar quem são os devedores, o maior devedor, quem mais deve, e sair divulgando isso. Portanto, vai violar o quê? LGPD, que esse acesso é privativo e exclusivo do síndico. Agora, se entregar a senha para um terceiro da administradora da garantidora já é uma situação grave, imagina, então, entregar a senha da conta onde o condomínio detém os seus recursos. Mais grave ainda, não se justifica. Quando acontece esse tipo de situação, demonstra o quê? Uma completa ausência dos conselheiros fiscais, que são eleitos, ou juntamente com o síndico, separadamente, com um único e exclusivo propósito e fim, de fiscalizar as contas do condomínio, fiscalizar as ações do síndico. Quando você nota ou evidencia ou acontece situações do tipo aí comentado, significa uma completa e total ausência dos conselheiros fiscais e também, por extensão, de todos os condôminos. Muito obrigada pelas respostas, doutora Holanda. E é isso, o descaso e a vaidade na gestão não trazem apenas dores de cabeça. Eles custam o cargo do síndico, processos judiciais e o patrimônio pessoal que moram no prédio. E se a centralização de poder e a falta de processos são os maiores combustíveis para uma administração temerária, a solução é ter ao seu lado parceiros estratégicos que joguem limpo, blindando o condomínio com relatórios claros e a governança de verdade. E esse parceiro, sem dúvida, é a Condoasp. Assistam ao vídeo ao seguir e voltamos já já. Você sabia que a Condoasp faz parte de um ecossistema com mais de 1.000 condomínios, presente em mais de 20 estados? Aqui, seu condomínio conta com gestão profissional, transparente, contabilidade completa e suporte 24 horas. Com o app Classicom, síndicos e moradores resolvem tudo na palma da mão. Boletos, pagamentos, reservas, ocorrência, prestação de contas. E ainda tem soluções financeiras exclusivas com o HR, o Banco dos Condomínios. A Condoasp, assessoria condominial, é especialista em levar inteligência, conformidade legal, suporte administrativo, fiscal, financeiro e documental que o seu condomínio precisa para operar no mais alto nível, sempre com total clareza na prestação de contas aos moradores e ao conselho. Quer profissionalizar a gestão do seu prédio, eliminar riscos jurídicos e dormir tranquilo? Conte com a Condoasp Assessoria Condominial. Os contatos estão passando aqui embaixo na tela. Vamos agora iniciar as perguntas do nosso segundo bloco, trazendo o debate para os riscos práticos das contratações de gaveta. A primeira pergunta vai para o doutor Gabriel. Doutor, os casos recentes que saíram nas notícias dos condomínios de São Paulo e no Rio de Janeiro
mostraram síndicos que, de forma unilateral e sem aval da Assembleia, romperam contratos consolidados para colocar fornecedores e garantidoras de sua preferência pessoal, gerando um passivo de mais de R$ 2 milhões em multas rescisórias. Juridicamente falando, quando o síndico rasga um contrato vigente sem justa causa, apenas por um capricho ou interesse próprio, isso já se configura como gestão temerária? O condomínio pode acioná-lo pessoalmente na justiça para pagar essa conta? Sim, isso pode sim caracterizar uma gestão temerária e gerar uma responsabilidade pessoal do síndico. Como sabemos e já tratamos no bloco anterior, o síndico possui poderes de administração, mas é bom lembrar que esses poderes não são absolutos. Ele tem deveres legais de diligência, transparência, prestação de contas e proteção do patrimônio coletivo do condomínio, devendo sempre atuar no interesse da coletividade e dentro dos limites aprovados em decisão assemblear. Quando, por exemplo, ocorre rescisão de contratos importantes sem uma justificativa técnica, sem um estudo de impacto financeiro e sem autorização assemblear, especialmente se isso gera prejuízos que podem chegar até milhões e milhões ao condomínio, passa a existir um forte indicativo de abuso de gestão. A legislação permite, nesses casos, que o condomínio busque a responsabilização civil do síndico quando ficar demonstrado que ele agiu com culpa grave, com excesso de poder, violando os seus deveres de administração. E isso pode resultar em uma ação judicial de ressarcimento aos prejuízos causados ao caixa condominial. Além da questão jurídica, eu gostaria de falar também que existe uma questão de governança. O condomínio ele não pode ser administrado com base em interesses pessoais, preferências individuais, ou então decisões que podemos dizer até impossíveis por parte do seu administrador. Toda troca contratual relevante, ela precisa ser transparente, tecnicamente justificada e debatida coletivamente. Porque, afinal, quem suporta os prejuízos financeiros são os próprios moradores. Então, um grande ponto da questão o síndico ele possui autonomia para administrar o condomínio, mas essa autonomia ela vem acompanhada de responsabilidade. Quando suas decisões ultrapassam os limites de razoabilidade, por exemplo, e causam prejuízos ao patrimônio coletivo, ele pode e deve responder pelos danos causados ao condomínio, que é uma coletividade. Muito obrigada. Doutora Vanessa, gostaria de acrescentar algo? O que o Gabriel traz é muito importante, né? Essa questão da compliance, da governança, mas é importante também entender que um ato temerário, quem padece, na verdade, é a comunidade, né? Que adoece com rateios extras, com obras paradas, com multas por rescisões imotivadas. Rescisão imotivada, ele pode acarretar na antecipação desses valores que foram realizados a aporte. Então, a comunidade inteira paga, é adimplente pagando por inadimplente, a coletividade pagando por um capricho, né, do síndico. Quando a gente está falando de ser temerário, a gente vai popularmente dizer que é tudo que é um capricho, tudo que você se arrisca ao seu capricho, que é você contratar uma garantidora, uma administradora, sem a adesão e sem a devida transparência com os condôminos. Muito obrigada. O doutor Holanda teria algo a acrescentar? Sim, nós estamos a falar de responsabilidades, de atribuições que são conferidas a todo aquele, né, que tem o dever de prestar contas. Por exemplo, o administrador, o inventariante, com o síndico não é diferente. E a negligência, a omissão ou a imprudência são variáveis ou fatores que levam à responsabilização. Agir unilateralmente, sem a devida anuência, sem a devida autorização ou até mesmo o aconselhamento dos conselhos, importante deixar claro que, embora o síndico seja o responsável legal pela gestão condominial, ele conta e deve contar com o apoio
primeiro, dos conselheiros, sejam os conselheiros consultivos, como diz o nome, ele pode consultá-los para tomar uma melhor decisão, sejam os conselheiros fiscais. Então, agir de forma abusiva, não diria nem abusiva, excessiva, né? O particular, o privado, enquanto a autoridade pública pode abusar de direito, o particular, ele comete crime, ou quando ele comete excesso, ele também está a praticar uma ilegalidade, e ele pode responder por esse excesso, né? Então, rescindir contratos, ou contratar, sem buscar, né, a devida avaliação, sem buscar o devido conhecimento daquilo que está se contratando, seja uma empresa, seja um prestador de serviço, seja a compra de um produto, né, deve ser, antes da compra, da realização do contrato, ser discutido, levantado as questões, como disse o doutor Gabriel, técnicas, para contratar ou destratar. Fato é, não pode o síndico agir, né, unilateralmente, porque essas decisões, eventualmente, elas podem vir carreadas de imprudência, de imperícia, talvez até de omissão, caso não haja. E quem acaba sendo responsabilizado ao final acaba sendo o condomínio objetivamente. Todavia, pode esse condomínio, em se constatando esta imprudência, essa imperícia, ou a negligência, ou mesmo a omissão, ou esse excesso de poder, pode o condomínio, sim, a sociedade condominial, voltar-se contra esse síndico através de uma ação, ou através de uma regressão, de uma ação regressiva de danos, etc, etc. Muito obrigada pela contribuição, doutora Holanda. Agora eu tenho mais uma pergunta para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, um problema grave da administração temerária é o conflito de interesses. Às vezes, o gestor ele esconde contratos de alto valor. Se o conselho fiscal ou os moradores pegarem o síndico assinando contratos de grande porte em segredo, quais são as ferramentas jurídicas imediatas para suspender esses pagamentos e afastar o gestor antes que o estrago financeiro seja irreversível? Então, Camille, primeiro ponto, isso é uma questão já que a gente está levando para o direito penal, né? Porque você está assinando e você está usando o bem e a propriedade de outro ao seu dispor. Mas, superando essa parte, voltando para o direito condominial, a primeira medida é a contenção. O Conselho Fiscal deve notificar imediatamente o síndico sobre essa averiguação, o banco, a empresa administradora ou o prestador de serviço, sobre a suspeita e tentar congelar qualquer movimentação atípica, né? Para que esse gasto, que esse dano não se alastre. Paralelamente, o Código Civil, no artigo 1349, dá uma ferramenta poderosíssima aos moradores, né? Que é unir 25%, ou seja, um quarto daquele condomínio, para fazer uma assembleia de destituir o síndico. Porque se for analisado, se for verificado que está ocorrendo uma situação gravíssima dessa, né? Que está assinando contratos escondidos, tomando ações que têm impacto financeiro de forma unilateral, então é um caso de destituição desse síndico. Um quarto dessa população desse condomínio pode destituir e eleger outro em uma assembleia, então, entendeu? E sobre a questão mais jurídica, é possível entrar, obviamente, com uma ação judicial, pedindo uma tutela de urgência, uma liminar para afastar esse síndico, suspender os pagamentos suspeitos. Mas se resolve também com a convocação de assembleia por motivação dessa quebra de confiança, desse trato do síndico, né, dele não estar prestando os deveres dele, nem a prestação transparente, então ele pode sim ser chamado por assembleia e ser destituído. É como se fosse uma demissão por justa causa. Exatamente. É como o doutor Holanda trouxe bem, quando ele fala sobre negligência, né, é como se fosse um órgão público, né? O condomínio não parece um órgão público no qual a gente tem um gestor
que ele é um gestor, ele é administrativo, mas ele depende de outras pessoas. E tudo aquilo ali é feito democraticamente, é tudo decidido por assembleia. Cabe todos avaliar os riscos, o que é importante, o que não é para aquele momento, para que o condomínio caminhe. Senão vira uma grande dívida para todos, né? Um grande problema para todos. Para evitar isso é convocar a assembleia, é prestar atenção na prestação de contas, é ficar de olho no síndico, porque o síndico, ele, como eu já disse, não é o dono do condomínio, né? Ele é o administrador. Então, ele está ali para gerir da melhor forma, mas sempre prestando conta. Muito obrigada. Doutor Gabriel, o senhor gostaria de acrescentar algo? Só acrescentando ao que a doutora Vanessa já expôs muito bem, quando existem esses indícios de irregularidade, ou então um risco, que é um risco iminente de prejuízo ao condomínio, existem sim medidas jurídicas e administrativas que devem ser adotadas de forma imediata para tentar conter esse dano financeiro. Como até a doutora Vanessa falou, a primeira delas pode ser uma convocação de uma assembleia extraordinária para a prestação de esclarecimentos, para analisar contratos, para deliberar sobre suspensão de atos do síndico e até a destituição deste síndico, né? E também pode ter medidas jurídicas, o condomínio pode buscar medidas judiciais de urgência, como suspensão, como tutelas cautelares de suspensão de pagamento, bloquear movimentações suspeitas, principalmente prestação de contas. Prestação de contas, principalmente quando existe um risco real de lapidação do patrimônio, ou continuidade do prejuízo. Então, o ponto central é que a administração condominial ela exige transparência, fiscalização e controle coletivo. Quanto mais cedo a coletividade reage a essa irregularidade, maiores são as chances de evitar esses danos financeiros graves ao condomínio. Ok, muito obrigada. Agora tenho mais uma pergunta para a doutora Holanda aqui. Juntando esse cenário alarmante que os doutores trouxeram, de um lado, o fantasma das multas milionárias por quebras de contrato irresponsáveis, e de outro, o perigo de contratos assinados às escuras. Qual é a orientação prática para o síndico que assumiu um condomínio agora e desconfia que a gestão anterior deixou um rastro de contratos temerários? Perfeito. Eu vou complementar as respostas anteriores dizendo o seguinte, que diante ou ante fatos, indícios, evidências de excessos cometidos pelo síndico, deve e pode a comunidade condominial, né, juntar provas, juntar documentos para coibir de imediato esta ação que pode levar a danos irreparáveis ao condomínio. E como fazer isso? Disse bem a doutora Vanessa, artigo 1349, imediatamente, seja através do grupo de WhatsApp, comunicar todo mundo, né, dessas situações, desses indícios, dessas evidências, desses fatos, para que seja coibido, para que o síndico seja, se não destituído de forma imediata, né, porque isso precisa ser chamado uma assembleia, a Assembleia precisa deliberar sobre tal ponto, mas o síndico, importante deixar claro que ele tem o poder da caneta. Ele está lá legalmente constituído, seja por uma contratação, seja por uma eleição. Então, esses fatos precisam ser imediatamente, né, levados a quanta mais gente possível dentro do condomínio para que medidas sejam tomadas, seja através de uma destituição à Assembleia, convocada de forma imediata, e que tem que ter participar pelo menos 25% daquela comunidade, seja através de uma medida judicial cautelar, demonstrando de forma cabal que aquele síndico cometeu ou está a cometer excessos, dilapidando ou usurpando os recursos condominiais. Quanto a um novo síndico que entra e evidencia ou identifica graves ou danos ou decisões tomadas pelo síndico anterior, este novo síndico pode pedir uma prestação de conta do síndico anterior, tá? Pode, inicialmente, né, diante dos indícios também, dos fatos, das evidências de que foi
de que ocorreu excessos, de que ocorreu medidas, né, que vão certamente onerar o condomínio, seja com multas por rescisões não devidamente avaliadas, né, seja por ausência de uma comprovação de despesas que, eventualmente, possa estar juntadas para fins de avaliação, pode esse síndico pedir uma prestação de conta, primeiro, administrativamente, e, tão logo não obtenha a resposta do síndico anterior, propor uma ação judicial que deve o síndico anterior responder em até 5 dias. Importante deixar claro que, se esse síndico anterior for um síndico morador, portanto, proprietário da unidade, né, é importante que o advogado já peça não só a prestação de conta, mas também o bloqueio para eventual venda daquela unidade. Pois, ao final, se ficar comprovado, né, eventual desvio, né, patrimonial, desvio de recurso do condomínio, o síndico orgânico, aquele síndico proprietário, síndico que é morador e proprietário também, porque pode haver síndicos locatários, pediu bloqueio para evitar, sustar uma eventual venda, para que, ao final do processo, se constatado danos, aquela unidade possa responder. Penso eu que, imediatamente, o novo síndico deve, sobre as contas, debruçar um olhar. Se ele não tem a competência técnica, ele pode também, eu sempre oriento nesse sentido, pedir uma auditoria independente, e essa auditoria certamente vai apontar os erros, né, os excessos, né, e vai trazer um parecer com ressalvas, com apontamentos, e esses apontamentos já podem justificar ou lastrear uma ação de prestação de conta com pedido de bloqueio da unidade daquele síndico. Excelente orientação, doutora Holanda, muito obrigada. Para o síndico não ficar refém dessas armadilhas e de decisões impulsivas, a palavra de ordem no mercado atual é uma só: qualificação profissional. O universo condominial mudou drasticamente e não tolera mais amadorismo. É por isso que você, síndico que deseja se destacar, liderar com governança, tomar decisões blindadas e alcançar o mais alto nível de reconhecimento, precisa conhecer a Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um programa completo de imersão que pega o gestor pela mão e acelera exponencialmente seus resultados, ensinando as práticas mais avançadas em gestão corporativa, direito e finanças para condomínios. Quer ser o síndico de elite que o mercado disputa? Assista ao vídeo a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à Mentoria para Síndicos Profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. O MSQ, Mentoria Síndico Qualificado, é um treinamento robusto de 65 horas com conteúdo 100% prático, estratégico e conectado com os desafios reais do dia a dia. A mentoria é dividida em 13 módulos detalhados, repletos de videoaulas e materiais de apoio exclusivos. Com ela, você aprenderá a decidir com convicção, agir com total respaldo legal e se posicionar como uma verdadeira autoridade.
Se você quer sair definitivamente do improviso e governar com confiança, esse é o seu próximo passo. Acesse agora o site talentgp.com.br/MSQ. Senhores advogados aqui na Tribuna Condominial, agora vamos para uma dinâmica totalmente diferente dos primeiros blocos. Chegou a hora do quadro Minuto da Jurisprudência. A dinâmica funciona da seguinte forma. O cotidiano na gestão condominial impõe decisões rápidas e o síndico busca orientações jurídicas que sejam, acima de tudo, práticas e conclusivas para o seu planejamento. Por isso, preparamos um formato focado na objetividade. Eu apresentarei cenários bem específicos da administração temerária e os doutores terão o desafio de sintetizar a solução legal em até aproximadamente 1 minuto. É uma forma de entregarmos o máximo de valor técnico com o dinamismo que o nosso público precisa. Vamos começar, doutores? Para a doutora Vanessa agora, vamos começar com ela. Pergunta número 1. Doutora, de forma direta, se o síndico assinar uma contratação milionária de obras sem aprovação da Assembleia e os moradores comprovarem que o serviço foi superfaturado, a destituição dele é imediata ou é preciso esperar o fim do mandato? Não precisa esperar de jeito nenhum, né? Comprovando a falta de aprovação e o superfaturamento, os moradores podem destituir imediatamente. Naquele esqueminha que a gente já conversou, chama 25% da comunidade e destitui o síndico. Se comprovado, né? Que houve esse superfaturamento. Ok, muito obrigada. Agora vamos para a pergunta número 2, para o doutor Gabriel. Doutor, se o condomínio for condenado a pagar uma multa pesada na justiça, porque o síndico rompeu o contrato da garantidora anterior por pura birra ou capricho pessoal, os moradores, eles podem se recusar a pagar o rateio extra e exigir que o síndico pague a multa do próprio bolso? Assim, na prática, existe uma diferença muito importante entre a obrigação do condomínio perante terceiros e a eventual responsabilidade pessoal do síndico. Se houver uma condenação judicial decorrente de quebra de um contrato, em regra, quem responde inicialmente perante a empresa prejudicada é o próprio condomínio. E isso se vem através de taxas extraordinárias, porque foi o condomínio que figurou formalmente na relação contratual. Então, por esse motivo, os moradores eles não podem simplesmente se recusar a pagar um rateio extraordinário, regularmente aprovado para cumprimento dessa determinação judicial, já que isso poderia gerar um aumento de dívida, incidência de juros, até mesmo bloqueios judiciais e comprometer o financeiro da coletividade. Ok. Agora vamos para mais uma para a doutora Vanessa. Doutora, o morador que desconfiar de uma administração temerária tem o direito legal de exigir os extratos bancários originais diretamente ao síndico a qualquer momento do mês, ou ele é obrigado a esperar a Assembleia Anual de Prestação de Contas? Então, acho que pelo que a gente já narrou aqui, já conversou, já deu para notar que o direito de fiscalização é permanente e garantido por lei, né? No artigo 1348, o Código Civil deixa claro que o síndico é obrigado a prestar contas quando exigidos. O morador só precisa fazer o pedido por escrito ou verbal. Hoje dá para ser bem mais simplificado, porque existem aqueles grupos, né? Mas é importante sempre deixar formalizado, fazer por escrito o pedido de prestação de contas. Provavelmente dá um tempo razoável, né? 2 dias, 5 dias, para que esse síndico separe os documentos e disponibilize, né? Mas não precisa esperar até o final do ano, não. Logo porque a prestação de contas, esse síndico deve ter ela guardada, armazenada e sempre prestada e organizada mensalmente, para que nessa assembleia de final de ano, que a assembleia, na verdade, não é no final do ano, é uma assembleia ordinária, né? Que ela acontece para voltar para a prestação de contas, não pode ocorrer qualquer dia do ano, né? Qualquer mês do ano, não necessariamente no final, mas você, como condômino, pode fazer seu pedido de prestação de contas, preferencialmente de forma por escrito, né? Formal, no grupo, como for a praxe do seu condomínio. Ok, muito obrigada. Agora vamos para mais uma para o doutor Gabriel. Doutor, os conselheiros fiscais que assinaram e deram parecer favorável às contas de um síndico
que cometeu atos temerários podem ser processados criminal e civilmente junto com ele, ou o Conselho está blindado por ter apenas função consultiva? Essa é uma questão muito importante, assim, porque muitas pessoas elas acreditam que o Conselho Fiscal ele funciona apenas como uma função simbólica dentro do condomínio, quando, na verdade, ele exerce um papel relevante de fiscalização e de controle da gestão financeira. Esse é o papel do Conselho. É verdade que o Conselho Fiscal possui função consultiva e de acompanhamento, então, não sendo responsável direto pelos atos da administração praticados pelo próprio síndico. Porém, isso não significa uma blindagem absoluta contra a sua responsabilização. Se os conselheiros atuarem de boa fé, dentro dos limites de sua função e sem conhecimento das irregularidades, normalmente a responsabilização recai apenas sobre o síndico. Contudo, se a situação ela muda, quando existe omissão grave, conivência, assinatura consciente de contas fraudulentas ou participação ativa na ocultação de irregularidades. Nesses casos, os conselheiros podem, sim, responder civilmente e criminalmente junto com o síndico pelos prejuízos causados ao condomínio, especialmente se ficar demonstrado que eles contribuíram para legitimar uma gestão irregular ou impediram a descoberta de fraudes, dessas fraudes citadas na pergunta. Ok, muito obrigada, doutor. Agora, doutora Holanda, para fecharmos este bloco dinâmico com chave de ouro e em 1 minuto, qual é o principal mecanismo de controle que os moradores possuem para sufocar uma administração temerária antes que ela vire um rombo milionário? Bom, complementando a resposta do Dr. Gabriel, né, caso haja conveniência ou conivência, né, por parte dos conselheiros, né, sobretudo os fiscais que têm por ofício fiscalizar e apontar as irregularidades, requerendo justificações, né, explicações, etc., né, sim, eles podem e devem também responder solidariamente com o síndico. Quanto ao qual o principal mecanismo que a comunidade tem, é o que diz o artigo 1349, em se constatando indícios, evidências, fatos que vão causar, ou que já estão a causar prejuízos, né, ao condomínio, é destituição do síndico, no caso de um síndico orgânico, de um síndico eleito. No caso de um síndico contratado, né, esse síndico pode ser feito um distrato, né, por uma parcela significativa do condomínio, ou o condomínio, porque normalmente no síndico contratado, o síndico profissional, eu costumo dizer que o condomínio elege um síndico orgânico, mas esse síndico pode transferir ao outro, total ou parcialmente, todas as suas atribuições, seja de representação, né, seja de administração. Então, ainda fica com o condomínio, com o síndico eleito morador, né, o direito de poder rescindir o contrato. Então, quando ele transfere a outrem, né, ele pode também, a qualquer momento, responder, né, distratando esse contrato com o síndico contratado. O síndico contratado não se faz necessário, naturalmente, pelo dever de transparência, dever de comunicação, de dar imediato conhecimento à Assembleia de eventual distrato nesse sentido. Uma das formas que o condomínio tem em optando pela contratação de um síndico profissional, né, é fazer primeiro uma eleição de um síndico orgânico, e esse síndico orgânico vai dizer, olha, eu não tenho tempo, não tenho conhecimento, o condomínio é muito complexo, vamos contratar uma empresa ou um gestor condominial, um síndico profissional. Aí já é o condomínio contratando o síndico profissional, tá? E o síndico eleito organicamente pode, de imediato, sem necessidade de uma convocação para destituição, pode rescindir o contrato com esse síndico profissional. Então, esse é um mecanismo, né, que tem. Outros mecanismos que poderiam ser, se os fatos forem bem, né, contundentes, é possível fazer um boletim de ocorrência, é possível se entrar com uma ação com pedido de liminar
né, para que aquele excesso, aquele abuso, ou aqueles danos que estão sendo causados, né, possam ser coibidos através de uma medida judicial de destituição do síndico. Ok, muito obrigada. Que debate valioso e esclarecedor nós tivemos hoje aqui na nossa bancada, não é? Quero expressar minha imensa gratidão aos nossos convidados por compartilharem tanto conhecimento técnico conosco. Doutora Vanessa, foi um enorme privilégio receber suas análises. Muito obrigada pela contribuição de hoje. Nada, foi um prazer estar aqui novamente. E só para concluir a fala sobre questões temerárias, a gente não deve só pensar nisso quando estiver pensando em contratos. A representação, como foi dito antes, no início da sua chamada, você fala sobre casos que síndicos são revés, condomínios são revés. Isso é também uma obrigação, o síndico, de representar. Então, a administração temerária, ela é muito mais do que um contrato, né? Ela é a prestação de contas, ela é a representação correta dessa comunidade. Então, assim, é sempre bom estar aqui e participar disso. Aprendi bastante com a visão de todos e quero agradecer. Estou disponível sempre que precisarem. Muito obrigada, doutora. Nós agradecemos muito a sua presença. E, doutor Gabriel, agradeço também imensamente pelas ponderações tão pontuais e cirúrgicas. Eu agradeço o convite para participar desse valioso programa e estou à disposição para os demais. Obrigado. Ok. E ao doutor Holanda, muito obrigada por conduzir esses esclarecimentos com maestria, mostrando o caminho seguro para elevar o nível da governança em todo o país. Quem agradeço sou eu, Camille, agradeço também o doutor Gabriel, a doutora Vanessa pela participação, desejando a todos uma excelente tarde, né? Muito obrigado. E agora, o meu agradecimento especial também vai para você, que dividiu o seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto continua a todo vapor na grade da Pred News. Sintonize os seus lembretes para os nossos próximos passos. E com certeza, na próxima quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retorna com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. E lembre-se de clicar no botão para se inscrever no canal, ative todas as notificações e acompanhe nossos conteúdos. Uma excelente tarde a todos e até o próximo encontro!